Surrounded by Idiots. Rodeado de idiotas. Este livro é dedicado a líderes empresariais, gestores corporativos, profissionais de recursos humanos e qualquer um que tenha ao seu lado colegas de trabalho irritantes, além de pessoas que gostariam de melhorar seus relacionamentos. Em Surrounded by Idiots, Thomas Erickson, autor com mais de 20 anos de experiência no estudo e treinamento da comunicação interpessoal e desenvolvimento comportamental, oferece aos leitores uma perspectiva interessante dos 4 principais tipos de personalidades. Na obra, Erickson disponibiliza uma série de métodos e dicas sobre como usar esse insight para ser mais eficaz na transmissão de suas mensagens, orais ou escritas, presencial ou virtualmente, a cada um deles. Afinal, pessoas diferentes exigem considerações diferentes quando você tenta trabalhar ou interagir de algum modo com elas. E aí, se interessou? Então venha conosco e descubra em apenas 12 minutos quais são os elementos que moldam a personalidade das pessoas com as quais você convive, adquirindo a habilidade de se comunicar melhor em sua vida profissional e privada. Boa leitura! As 4 cores do comportamento humano. Para começar, resumimos os 4 tipos de comportamento humano, conforme definido pelo sistema de código de cores. Este, por sua vez, é geralmente chamado de DISA, sigla inglesa para domínio, indução, submissão e capacidade analítica, em tradução livre, ou DISC, substituindo o último elemento por compliance. Dessa forma, temos os seguintes aspectos positivos e negativos dos tipos de personalidades, comportamentos humanos, conforme sua cor. Vermelho, dominante, obstinado, independente, ambicioso, eficaz, agressivo, resistente e difícil de lidar. Amarelo, estimulante, entusiasmado, dramático, extrovertido, manipulador, temperamental, indisciplinado e egoísta. Verde, estável, solidário, respeitoso, prestativo, confiável, agradável, teimoso, incerto, complacente, dependente e constrangedor. Azul, perfeccionista, analítico, diligente, atencioso, sério, persistente, exigente, metódico, crítico, indeciso, tacanho, meticuloso, moralista. Eis um exemplo oferecido pelo autor para demonstrar os diferentes comportamentos. Imagine que alguém descobre uma mancha de óleo no chão. Como cada cor se comportaria? Vermelho. Critica a pessoa mais próxima e ordena que ela a limpe. Amarelo. Vê, esquece e fica surpreso quando escorrega 2 dias depois. Verde. Vê, sente um pouco de culpa pelo problema, mas não faz nada. Azul. Pergunta: por que há óleo derramado aqui? Levantando uma série de outras questões. Estatisticamente, apenas cerca de 5% da população tem apenas uma cor que mostra em seu comportamento. Cerca de 80% tem 2 e 15% 3. Ninguém tem 4 cores. Segundo Erickson, as combinações mais comuns são azul e vermelho, vermelho e amarelo, amarelo e verde, azul e verde. Todas as outras combinações geram desafios e cargas de estresse. As comunicações ocorrem nos termos do ouvinte. Tudo o que você diz a uma pessoa é filtrado por meio de seus quadros de referência, preconceitos e ideias pré-concebidas. O que resta, em última análise, é a mensagem que ela entende. Por muitas razões distintas, ela pode interpretar o que você deseja transmitir de uma forma totalmente diferente da que você pretendia. O que será realmente entendido variará naturalmente de acordo com seu interlocutor, mas é muito raro que toda a mensagem transmitida seja exatamente como você a concebeu em sua mente. Pode parecer deprimente saber que você tem tão pouco controle sobre o que a outra pessoa entende.
Nesse sentido, não importa o quanto você se esforce para ser mais claro, pois não há muito a fazer sobre isso. Trata-se de um dos maiores desafios da comunicação. Você não pode simplesmente mudar as características das pessoas. No entanto, a maioria está ciente de como deseja ser tratada, sendo muito sensível quanto a isso. Ao se ajustar à forma pela qual as pessoas querem ser tratadas, você se tornará mais eficaz em suas comunicações. Por que somos do jeito que somos? De onde vem o nosso comportamento? Por que as pessoas são tão diferentes? Nosso autor explica essas questões de modo bastante sucinto. Uma combinação entre hereditariedade e ambiente. Mesmo antes de nascermos, já foram estabelecidas as bases para os padrões de comportamentos que exibiremos na idade adulta. O temperamento e os traços de caráter que herdamos afetam decisivamente o nosso comportamento, mediante um processo iniciado ainda no estágio embrionário. Como tudo isso funciona exatamente, está longe de ser consenso entre os cientistas. Mas todos concordam que esses fatores entram em cena. Não herdamos apenas as características de nossos pais, mas também de nossos avós, e em graus variados, de outros parentes. Todos, em um momento ou outro de suas vidas, já ouviram falar que se parecem com um tio ou uma tia, não é mesmo? Explicar como isso é geneticamente possível levaria uma enorme quantidade de tempo. Então, por ora, vamos apenas estabelecer que essa herança é a base de nosso desenvolvimento comportamental. O que acontece depois que nascemos? Na maioria dos casos, as crianças nascem impulsivas, aventureiras e sem conhecer quaisquer barreiras ou limites. Uma criança faz exatamente o que quer. Ela diz coisas do tipo: "Não, eu não quero." Ou "Claro que posso." Desse modo, está imerso na ideia de que pode lidar com qualquer coisa. Obviamente, esse tipo de comportamento espontâneo e, por vezes, descontrolado, nem sempre é o que seus pais esperavam. Com o passar do tempo, o que antes era um padrão de comportamento original começa a se transformar, no melhor ou pior dos casos, em uma cópia de outra pessoa. As crianças, por exemplo, aprendem e se desenvolvem de várias formas, embora o caminho mais comum seja o da imitação. Com efeito, as crianças imitam o que vem ao seu redor, com o pai ou a mãe servindo de modelo. Uma introdução ao sistema. Ao longo de toda a obra, Erikson concentra-se nos elementos específicos das cores, pois eles são os componentes fundamentais do comportamento de uma pessoa. É como uma receita. Precisamos entender todos os ingredientes antes de assar o bolo. O comportamento totalmente verde, ou verde em combinação com outra cor, é o mais comum. O menos frequente, segundo o nosso autor, é o comportamento inteiramente vermelho, ou comportamento vermelho em combinação com outra cor. Muitas pessoas possuem qualidades que você gostaria de ter. É possível até mesmo que em seu íntimo você sinta uma pontada de inveja. Eles podem dominar facilmente os conhecimentos ou habilidades que você tem de lutar muito para adquirir. Desse modo, talvez você queira ser mais decisivo com os vermelhos, ou quem sabe, deseje a mesma facilidade de interação que os amarelos. Possivelmente você gostaria de não se estressar tanto, sendo tão relaxado como os verdes, e talvez deseje manter uma agenda de compromissos bem organizada, algo natural para os azuis. Não obstante, há aspectos negativos em cada cor. Por exemplo, você pode se sentir um pouco mandão, como os vermelhos costumam ser, ou falar demais, algo que os amarelos fazem. Pode ser ainda que viva a vida com extrema leveza, sem se engajar em nada, a maior fraqueza dos verdes. Há quem sempre suspeite de tudo, vendo riscos em todos os lugares, como os azuis. Portanto,
O mais importante é olhar para dentro de si mesmo e começar a identificar as suas próprias armadilhas, e assim tomar as medidas apropriadas para contorná-las com sucesso. As pessoas são obviamente diferentes. Então, o que fazer? Como devemos lidar com pessoas que são diferentes de nós e reagem de maneiras completamente distintas frente a uma mesma situação? Você é capaz de assumir vários tipos de personalidades em diferentes situações? Essas questões são de fato interessantes. Se fosse possível se comportar 100% como um camaleão, isto é, mudando completamente de comportamento, dependendo de com quem esteja, seria uma boa ideia tentar. É natural que sejamos quem somos e dessa forma exibamos nosso próprio comportamento habitual. Entretanto, por uma série de razões, podemos sentir a necessidade de nos adaptarmos às pessoas ao nosso redor. Fala-se muito frequentemente sobre como devemos ser flexíveis e adaptáveis para podermos lidar com uma ampla variedade de situações e responder a muitos diferentes tipos de pessoas. Tal conceito recebeu, inclusive, uma nomenclatura: IE, inteligência emocional, ou QE, quociente emocional. Para lidar com essa constante necessidade de adaptação, é importante estarmos cientes de que a adaptação exige esforço e demanda muita energia. Nosso comportamento antinatural é, portanto, se adaptar continuamente aos outros, e isso requer habilidade, treinamento e energia. Se não temos certeza do que é certo em uma situação, se não temos treinamento ou falta a energia suficiente para lidar com o papel que acreditamos ser o correto, ficamos assustados, hesitantes e constantemente estressados. Como resultado, perdemos ainda mais energia e nosso comportamento natural se torna cada vez mais visível, surpreendendo as pessoas ao nosso redor que já se acostumaram a nos ver de outra maneira. Como avaliar alguém que você não encontra pessoalmente? Muitas coisas são reveladas pela maneira como escrevemos. Cores diferentes têm estilo de escrita distintos. Alguns têm tempo para se expressar, enquanto outros são breves e sucintos. Caso tenha a chance de ler uma amostra de escrita mais longa que a pessoa em questão tenha escrito, um relatório, coluna ou carta, por exemplo, haverá muitos elementos a notar. Na maioria das vezes, é possível identificar uma determinada cor pelas palavras escritas. Se você utiliza poucas palavras para se expressar oralmente, é provável que mantenha essa característica em sua escrita, e vice-versa. Se a única coisa disponível a ser analisada é um e-mail, você deve usá-lo para fazer essa análise. Suponha que esteja respondendo à mensagem de um cliente. Você, obviamente, deseja se preparar adequadamente. Logo, analisará cuidadosamente a forma pela qual o e-mail foi redigido. A mensagem é factual? Existe algum tipo de toque pessoal? É concisa e breve ou parece ter sido escrita espontaneamente? Todos esses pequenos detalhes são sinais importantes que, como tais, podem ser usados a seu favor. Como sempre, há muitas exceções. Contudo, existem certos padrões que merecem ser observados atentamente. O temperamento pode revelar tudo sobre uma pessoa. Por temperamento, o autor não se refere apenas ao que frustra uma pessoa, mas à forma pela qual ela reage quando algo inesperado acontece. Outra forma de abordar esse tema consiste em refletir sobre a disposição de um determinado indivíduo, isto é, como ele reage às mudanças nas circunstâncias e que tipo de energia ele possui. Não obstante, a raiva é um bom indicador para julgar a cor do temperamento de uma pessoa, o que, de resto, é algo situacional. Isso significa que ao que perturba um homem pode não incomodar outro. Ao observar como as pessoas reagem quando as coisas dão errado, você obterá algumas pistas importantes.
as diferentes formas de reagir ao estresse. Todos reagimos de modo particular ao estresse. Diferentes pessoas podem experimentar, conforme mencionado, o mesmo evento de maneiras diferentes, enquanto outras podem experimentar eventos semelhantes em diversas formas e momentos. As suas experiências pregressas e a forma como está se sentindo agora têm um efeito substancial sobre a sua ação e reação. Caso esteja bem descansado e se sentindo confortável, interpretará uma semana difícil no trabalho como um desafio revigorante, apesar de uma pesada carga de tarefas. Porém, se estiver cansado ou deprimido, pode experimentar a mesma semana como algo horrível e desmoralizante. Como a sua cor afeta os seus níveis de estresse? Vale ressaltar que o autor não deseja abordar o seu limiar, isto é, a quantidade ou intensidade de estresse que você possa suportar, mas sim o que o deixa estressado e como você reage a isso. Nesse sentido, Erickson emprega o conceito de forças motrizes. Quaisquer forças que o motivem a levantar da cama todas as manhãs, correr para o trabalho e ir além. A despeito da obra não se dedicar especificamente a essa dimensão, é fácil perceber que ficamos estressados quando nos vemos gastando muito tempo com as coisas erradas. Após identificar os fatores de estresse mais importantes em sua vida, você estará melhor equipado para evitá-los, sempre que possível. Se você é um gestor corporativo ou líder empresarial responsável por várias pessoas, o fato de conhecer o perfil comportamental de cada um, a fim de evitar os piores problemas na rotina da empresa. De fato, muito estresse pode ser evitado e, assim, manter a produtividade do grupo. Notas finais. O objetivo central do autor consiste em destacar que nenhum grupo é composto somente por indivíduos com as mesmas características pessoais. Portanto, a diversidade é a única rota possível. A melhor forma de reunir um conjunto de pessoas consiste em misturar os diferentes tipos. Embora isso pareça intuitivo, muitas empresas falham nesse requisito fundamental ao recrutarem seus profissionais. A tendência dominante, infelizmente, ainda é a de trazer as pessoas mais parecidas possíveis, em todos os aspectos. Isso deve ser mudado o quanto antes. Gatilhos Mentais, o guia completo com estratégias de negócios e comunicações provadas para você aplicar, por Gustavo Ferreira. Com quase uma década dando consultoria de negócios para empresas de nichos e segmentos diversos, Gustavo Ferreira decidiu já aos 17 anos buscar uma vida diferente da qual estava seguindo. Mudou-se para Florianópolis, onde construiu uma vida excêntrica, recusando por 2 vezes cursar uma universidade federal, mesmo passando no vestibular, um feito para poucos. Com uma trajetória tortuosa e arrojada, ele alcançou sucesso em sua vida ao colocar em prática os chamados gatilhos mentais, tanto emocionais e lógicos. Neste Gatilhos Mentais, o guia completo com estratégias de negócios e comunicações provadas para você aplicar, Ferreira nos ensina de maneira prática e rápida como colocá-los em prática. Assim, você poderá realizar mais vendas, ativar as principais emoções em seus clientes, ajudá-los a confirmar a decisão de compra e ser mais persuasivo em suas vendas. Nos próximos 12 minutos, descubra os gatilhos que vão mudar sua vida profissional. Ethos, a coroa de ferro dos gatilhos mentais. Se você estudar história grega, fatalmente vai se deparar com Aristóteles, um mestre na arte da retórica. Desde os seus ensinamentos, é possível perceber que por mais horas tentando convencer alguém que seu produto é melhor, isso não é o suficiente. Todos compramos de onde conhecemos, gostamos e confiamos. E confiamos em quem tem autoridade, mostra resultados e fala bem. Temos aqui o primeiro ponto da dinâmica de Aristóteles. Para persuadir e influenciar as pessoas, é necessário construir ethos, a credibilidade. Por meio dos argumentos, colocamos à prova a autoridade e a credibilidade. A persuasão completa ativa nossas emoções. O logo encerra nossa comunicação com argumentos lógicos, para que nossa parte racional do cérebro decida pela compra em definitivo.
O ethos é representado pela coroa de ferro, cujos gatilhos nos faz apresentar aos clientes como um rei, com autoridade e poder. Especificidade. Este é um dos gatilhos mentais mais importantes. Suponha que você quer contratar um serviço de limpeza com o seguinte slogan: a melhor limpeza de janelas da região, ou algo parecido. É um slogan que não diz muita coisa. Agora pense neste anúncio: limpo janelas de prédios com o produto X usando a tecnologia exclusiva Y que permite limpar 2 metros quadrados de janelas por minuto. Ao descrever o serviço ou produto para que as pessoas saibam com precisão do que se trata, as dúvidas são eliminadas. Com o conforto psicológico, elas acreditam em tudo o que você diz e você ganha credibilidade. Autoridade. Um gatilho mental simples e poderoso, dos que mais se deve prestar atenção. Como exemplo, suponha que você precisa decidir sobre a escolha de uma pessoa para dar uma palestra. Um dos candidatos é desconhecido, o outro escreveu um livro que apareceu no noticiário do almoço. Há quase 100% de chances de que o segundo candidato seja o escolhido, porque ele parece ter uma autoridade maior, ainda que posteriormente seja descoberto como uma fraude. Se percebemos autoridade sobre alguém, fatalmente o escolhemos para a venda de produtos ou serviços. Demonstrar autoridade é fundamental. Prova social. Suponha que você está em uma viagem na hora do almoço e tem dúvidas sobre em qual restaurante vai almoçar. Ao se deparar com 2 deles, percebe que um está cheio, o outro vazio. Provavelmente o primeiro, pois é a comprovação, ou seja, a prova social de que há mais qualidade naquele do que no outro. Ao ter dúvidas para a tomada de decisões, buscamos referências de outras pessoas para nos ajudar a decidir o que deve ser feito. Não é à toa que os vídeos e mensagens de depoimentos tratando sobre a qualidade de produtos ou serviços servem praticamente como a chancela da qualidade. Empresas pagam fortunas para grandes personalidades do mundo artístico, sejam garotos propaganda de empresas famosas. É, em tese, a comprovação de qualidade de que essas empresas merecem seu dinheiro. Escassez. Este é o gatilho mental mais usado do mundo. O marketing digital trabalha como se este fosse o único gatilho possível e muitas vezes é mal feito. É um comportamento natural do ser humano só agir quando percebe que está prestes a perder algo. Se um recurso está disponível, perdemos a urgência para obtê-lo. Quando percebemos que algo está em falta, vamos atrás disso com mais pressa que o habitual. A escassez é um gatilho que nunca sai de moda. Urgência. Costuma ser trabalhada junto com a escassez. Pode ser definida, inclusive, como uma urgência turbinada. Se você colocar um timer na frente de um cliente, por exemplo, ele verá quantos minutos ou horas faltam para ele aproveitar uma oferta, e isso aumenta as chances dele agir com mais velocidade. No entanto, isso fica restrito apenas a ofertas de vendas. O relacionamento de verdade com a audiência e a constância de comunicação também podem ter na urgência um gatilho crucial. Prova: a joia da coroa. Finalizamos a coroa de ferro dos gatilhos mentais com a prova. Aqui você deve provar que diz ou fala a verdade. Se você tem um bom produto, tudo o que falou no processo de convencer o cliente será taxado como verdade, sua credibilidade não será arranhada. Ainda que você não saiba fazer uma comunicação adequada durante a venda, a joia da coroa mostra seus resultados, valoriza o que você fala e deixa sua imagem engrandecida perante os clientes. Patos: sinto, logo existo. Depois de passar pelo ethos e construir sua credibilidade, chegou a hora de ativar as emoções. Afinal, as pessoas compram com a emoção e justificam com a razão. Ou pelo menos, tentam justificar suas compras impulsivas racionalizando-as. Os gatilhos que ativam as emoções chaves fazem disparar as emoções. É possível fazê-lo apelando aos 7 pecados capitais. Por exemplo, o seu cliente não quer um carro, ele quer prazer e luxo, atraindo a atenção das mulheres e a inveja dos homens. Portanto, é necessário saber qual emoção precisa ser ativada para finalizar tal venda. Podemos definir patos como as vestes do rei. Imaginação. Memórias, imagens e acontecimentos reais não são diferenciados pelo cérebro humano. Daí a importância de trabalhar a imaginação humana, essa ferramenta tão forte no cotidiano. É a partir da ativação da imaginação que você constrói a comunicação adequada, pois com ela você cria as imagens na mente do cliente por meio de um sonho, ainda que impossível para ele. Quebra de padrão e curiosidade. Como estratégia de negócios, a quebra de padrão inicia a comunicação com os clientes, fazendo sair da inércia de consumo social.
Algo que chama a atenção e funciona como muito mais que um gatilho e faz o futuro comprador largar a zona de conforto, colocando a mão no bolso e olhando seu trabalho com mais atenção. O gatilho mental da curiosidade é ativado nesses momentos. Atiçando-a, ele continuará ouvindo sua mensagem. Antecipação e medo. Alguns gatilhos não podem ser trabalhados individualmente. Neste caso, a antecipação gera uma comunicação que empolga as pessoas, que não sabem o que está por vir. A princípio gera um medo, por não saber o que é o novo, o que está por vir. E o medo ativa tantos outros gatilhos, quando controlado, induz o cliente à finalização da compra. Dor versus prazer. A dor e o prazer fazem parte de nossa vida, são necessários à sobrevivência. E é importante ter em mente que o cliente só vai sair da inércia em busca do prazer se uma oferta lhe chamar muita atenção, ou se a dor que ele sente for forte demais para mudar de lugar. Compromisso, coerência, empatia, identificação e personalização. Esses 4 gatilhos são cruciais para ao menos entender o público. Sua estratégia de negócios não deve pensar em qual é o melhor gatilho para atrair novos clientes, mas em estruturar a comunicação como um todo. Esses 5 gatilhos, quando bem trabalhados, fazem o cliente acreditar ser especial, que você lhe dá uma atenção diferenciada em relação aos outros compradores. Repetição, novidade, rima, ritmo e exclusividade. A repetição constante prende a atenção do cliente, que passa a acreditar em suas palavras. A novidade é um gatilho com controvérsias, pois mudanças nem sempre significam algo bom, mas é importante vender seus produtos ou serviços como algo que ninguém nunca fez igual. A rima é a construção textual para fixar bons slogans, nem sempre trabalhada tão firmemente. O ritmo torna a comunicação mais fluida, sem tropeços. E a exclusividade está diretamente ligada ao gatilho da escassez. Sentindo-se parte de um grupo seleto, o cliente nunca vai abandonar você. Logos, a voz da razão. Depois de construir a credibilidade e trabalhar nas emoções do pathos, vamos para a última etapa, tendo em vista que 80% das decisões de compra são tomadas de forma emocional. Agora é a hora de ajudar o cliente a justificar a decisão de maneira lógica. O Logos é o grilo falante do cliente, que o ajuda na tomada correta de uma decisão. Escolha e contraste. O gatilho da escolha é tanto emocional quanto lógico. É trabalhado desde o começo da abordagem. Só precisa ser justificado, com seus argumentos ajudando a justificá-la. Isso pode ser feito por meio do contraste, que é a diminuição de opções, clareando a única que interessa, sua compra. Se, então. A estrutura do se, então, é simples. Se você usar essa técnica, então convencerá o cliente. Esta frase é a síntese do que você usará como argumento para a compra. Se você comprar meu produto, então verá que é o melhor do mercado, e assim por diante. Justificativa. Pode ser o gatilho mental mais poderoso de todos e sempre deve ser usado. É o que explica de maneira racional ou não a tomada de decisão da compra. Você sempre deverá incluir um fim razoável, esta ou aquela atitude. A justificativa nos leva a crer que fizemos o que é certo. Aplicada no processo da compra, não haverá como contestá-la. Garantia. Você deve dar alguma garantia de que seu produto ou serviço é o melhor, para minimizar o risco de insatisfação. Caso contrário, por que o cliente deve optar por seu produto e não pela concorrência? Polarização. O gatilho da polarização é comumente usado pelos políticos, tem um poder gigantesco. Coloca-se seu produto como a melhor alternativa do mercado, tendo na concorrência o que há de pior. Polariza-se. Há 2 alternativas, comprar e não comprar. As garantias indicam que a compra é uma ótima opção, e não comprar é uma dúvida. Vale o risco? O cetro do rei, storytelling. O storytelling, ou seja, contar histórias, é um assunto de conteúdo profundo. Há livros que se dedicam exclusivamente a esse tema, pois desde a época das cavernas, o homem conta boas histórias. E se o seu produto ou serviço rende uma boa história a ser contada, familiarizando o cliente e tornando humanizado o seu uso, muitos passos serão dados antes da concorrência. Atrelar seu produto ou serviço a uma boa história, aplicando o cotidiano à compra, deixando claro que o cliente não é apenas um número em uma planilha, faz toda a diferença. Notas finais. Qual o segredo para vender bem? Afinal, existe algum segredo para vender bem? O segredo está na mente. Ao acionarmos os gatilhos mentais corretos, nosso poder de persuasão entra em atividade. Depois da construção de uma imagem confiável e do uso das estratégias corretas para convencer quem busca nossos produtos ou serviços.
Gatilhos Mentais, o guia completo com estratégias de negócios e comunicações provadas para você aplicar, é um manual simples de boas práticas para melhorar suas vendas, do início ao fim, gerando oportunidades por meio do conhecimento de como pensa o comprador. Gustavo Ferreira captou bem o espírito de facilitar, em poucas palavras, a lição fundamental para quem busca ser o melhor vendedor. Cada compra é uma decisão emocional, com justificativas supostamente racionais. Portanto, é fundamental conhecer o funcionamento dessa complexa máquina dentro de nossas cabeças. Mindset da disrupção. Por que algumas organizações se transformam e outras falham? Por Charlene Lee. A disrupção é a meta de muitas empresas que acreditam no desenvolvimento contínuo da inovação para gerar mudanças profundas em seus mercados, com crescimentos notáveis. Mas não é bem isso que Charlene Lee explica neste Mindset da Disrupção, porque algumas organizações se transformam e outras falham. Este livro mostra que a disrupção não cria crescimento, mas o crescimento cria disrupção. E se crescer é difícil, crescer de maneira disruptiva é ainda mais complicado. Trata-se de um processo que exige decisões árduas em meio a incertezas. Ao longo deste microbook, você verá algumas estratégias estudadas pela autora em grandes empresas para verdadeiras transformações, focando na liderança ousada e planejando a cultura organizacional doa a quem doer. Reserve os próximos 12 minutos para aprender um pouco mais sobre boas práticas de empresas de sucesso, de grande ou pequeno porte, mas que farão a diferença no dia a dia na vida. Estão preparados? O público-alvo deste livro é todo aquele que vislumbra uma ruptura com velhos hábitos e culturas de sua empresa, não importando qual o tamanho dela. Dúvidas frequentes. Volta e meia, algumas dúvidas permeiam a mente de empresários e gestores em geral. Algumas delas. Deve-se apostar o futuro da empresa nos clientes da próxima geração ou na atual? O melhor a fazer é abandonar o modelo de negócios vigente e adotar um totalmente novo? Que mudanças são necessárias para mudar para melhor o cenário atual? Qual tipo de liderança é mais adequado para ambientes que exigem mudanças? Por muitos anos, Charlene analisou a maneira como grandes empresas encaram dificuldades em meio a ambientes de inovação e transformação. A partir daí, ela conceituou aspectos importantes, como de transformação disruptiva, de necessário entendimento para seguirmos adiante. O que é a transformação disruptiva? Quando falamos de disrupção, trata-se de uma palavra muito mal empregada e interpretada nas últimas décadas por uma série de empresas. Há maneiras adequadas de trabalhar uma verdadeira transformação disruptiva, aproveitando-a em sua totalidade. A verdadeira disrupção não se resume somente a inovar, a agir rapidamente, não está voltada apenas a questões tecnológicas e startups. Também há elementos comuns em todo o trabalho de transformação disruptiva. Em suma, para entender o que é disrupção, também precisamos ter bom conhecimento sobre o que não é disrupção. Não é só inovação. A inovação é uma prática mais fácil que a disrupção. Quando uma empresa deseja que a inovação funcione como um processo administrado com o mínimo de disrupção em seu status quo, ela não está verdadeiramente comprometida com as mudanças necessárias. Há casos em que os diretores só aprovam projetos com retornos de investimentos a curto prazo, e mesmo assim pensam que estão mudando toda a política da empresa, trabalhada em uma cultura organizacional de décadas. Em casos como este, podemos comparar a inovação ao botão soneca, tão conhecido por quem é acordado pelo despertador nas primeiras horas do dia. Aqui a inovação apenas empurra a disrupção para um futuro distante, que possivelmente nunca irá chegar. E assim como a disrupção verdadeira não se resume apenas à inovação, tampouco será apenas com novas tecnologias que ela será alcançada. Não se trata de tecnologia. Raramente uma nova tecnologia cria automaticamente a disrupção em algum setor. Em diversas consultorias, Charlene Lee explica que é a aplicação adequada de uma nova tecnologia que cria disrupção em um setor. Um exemplo prático é a Uber. Trata-se de um aplicativo simples visando a conectar motoristas e passageiros. A nova tecnologia em si não causou disrupção, mas seu uso, entendendo como o cliente se comportava e o que ele queria, gerou profundas transformações em costumes. Já não olhamos mais para os táxis como antes. Ninguém ousa tirar os aplicativos de transporte individual do celular. E é importante ressaltar o quanto essas mudanças nem sempre acontecem de uma hora para outra. Tampouco é possível prevê-las como uma fórmula pronta a ser seguida. Nem sempre é rápida e imprevisível.
Toda disrupção é um processo lento, não há mudanças profundas do dia para a noite. A autora cita o exemplo de comum a empresas que dão o prazo de 6 meses para implantar verdadeiras inovações disruptivas. Quando não atingem essa meta irreal, refutam toda a ideia de trabalho que fuja da cartilha tradicional e as coisas seguem como estão, dando brechas para serem engolidas por todas aquelas que trabalham as inovações disruptivas de maneira adequada. Se estudamos a fundo grandes mercados que tiveram mudanças disruptivas, como das gravadoras musicais, por exemplo, notamos todo o processo demora muitos anos até que os grandes conglomerados se deem conta de que há uma mudança drástica acontecendo aos poucos, e quem não se der conta vai ficar para trás. Não é apenas para startups. Costuma-se classificar uma empresa como disruptiva ao pensar em uma startup que desafia companhias consagradas, consolidadas no mercado. As grandes empresas, quando conectadas a seu tempo, atentas às tendências, mudanças de comportamento e longe da conformidade com o status atual, podem aplicar a cultura da disrupção. Na verdade, deveriam fazer isso com maior frequência. Esse espaço para as transformações disruptivas demandam 3 elementos fundamentais. Os 3 elementos da transformação disruptiva. A disrupção não tira folga e permeia todas as áreas da empresa que trabalha por ela. Há 3 elementos comuns a todas as companhias que colocam a transformação disruptiva como centro das metas. Uma estratégia inspirada por futuros clientes para tomar decisões radicais. Liderança que cria um movimento de disruptores. A cultura que prospera com a disrupção. A estratégia inspirada por futuros clientes para tomar decisões radicais. Para criar uma verdadeira cultura disruptiva, é necessário ter estratégia. É importante que ela não seja focada apenas no que um determinado departamento deseja. O grande erro das grandes empresas que visam as verdadeiras transformações é pensar estrategicamente, tendo como foco micro o que acontece num setor, num andar. Isso nunca dará bons resultados. A verdadeira estratégia para que as decisões radicais sejam tomadas é inspirada nos futuros clientes. Pensa na companhia como algo único, com a mesma visão, sem divisões. Outra falha comum cometida pelas empresas na aplicação da cultura da disrupção é não pensar nos futuros clientes, mas temer perdas momentâneas naqueles que estão, de certa forma, confiando em todos os produtos ou serviços oferecidos por ela. O medo interrompe toda a disrupção e deixa as coisas como estão. A liderança deve criar um movimento de disruptores. Os líderes de processos disruptores devem criar um movimento, algo maior do que agrupar meras tarefas a serem cumpridas. Nesse movimento, não pode haver medo da inovação e da ruptura com antigos valores. Num ambiente movido por disruptores, a prosperidade se espalha, pois o sucesso vai incentivando todos a pensar em novas maneiras de fazer suas tarefas, com vistas a modificar um mercado estagnado, em transformação ou com vislumbres de mudanças futuras. A cultura que prospera com a disrupção. Não basta apenas criar disruptores e focar no cliente. Isso nem é o suficiente para a disrupção ser bem-sucedida. É necessário mudar a cultura do local. Os hábitos de compartilhamento dos novos saberes devem se espalhar por toda a companhia, sem pensar apenas em chegar ao ápice de uma hierarquia. Até porque repensar em hierarquias tradicionais é um dos aspectos fundamentais para a verdadeira disrupção. É uma mudança radical, e nem todos estão preparados para isso. Preparando-se para o momento da mudança radical. Chegamos à metade deste livro, e é importante saber que em suas conversas e estudos envolvendo empresas que adotaram um crescimento disruptivo para se transformar, a autora chegou à conclusão de que a maioria delas desistiu antes mesmo de tentar. Ainda que soubessem da necessidade de mudanças, o medo foi tão grande que preferiam permanecer na zona de conforto, de tão assustadas ficaram com o avanço, as implicações intensas, as transformações reais prestes a acontecer. Não existe transformação disruptiva fácil. Todas foram recheadas de preocupação em todo momento de mudança, sem simplificações. Sempre há resistências, tanto dos empregados de menor cargo até os grandes chefes e diretores. Para criar uma mudança transformadora significativa, surgem perguntas de todos os lados, e buscar suas respostas pode ser trabalhoso em todas as partes do processo. Pesquisas rigorosas, transparência e não voltar atrás. Todo o processo de transformação disruptiva só terá sucesso se for construído embasado em pesquisas rigorosas.
Nelas, deve-se compreender a fundo as tendências do mercado, suas transformações e questões comportamentais do perfil de cliente. Para que tal processo seja apoiado por todos os funcionários dos mais diversos segmentos e cargos, a pesquisa deve ser apoiada em transparência, onde estamos, aonde queremos chegar e quais os desafios a serem enfrentados são os principais termos a ser esclarecidos com o máximo de clareza, indicando os números construídos por tais pesquisas. A metáfora que fala em queimar os barcos para não voltar atrás. Esqueça o passado e olhe adiante, eliminando o que possa fazer sua equipe desistir da disrupção, para então ser um verdadeiro líder de um movimento disruptivo. Líderes disruptivos. Se você já participou de uma manifestação esportiva, religiosa, política, ou mesmo de uma marcha em prol de mais justiça social, vai entender melhor o que é um movimento disruptivo. Nele, é necessário ter um conjunto de metas para que as pessoas que o componham possam trabalhar juntas. A visão e o propósito de um movimento disruptivo fazem com que ele tenha vida própria e todos os envolvidos sabem onde se quer chegar. Há líderes que começam esses movimentos para criar sua transformação, impulsionando-a por meio da estratégia de crescimento voltada ao entendimento do grupo sobre o que eles são e quais são seus objetivos em comum. Afinal, se cada um busca uma coisa, ninguém chega a lugar algum. A liderança só pode ser desenvolvida quando há um movimento coeso. E desenvolver novos líderes em um movimento disruptivo demanda identificar quem são os principais disruptores dentro do movimento. Em seguida, o aprimoramento das habilidades disruptivas os faz saírem de suas zonas de conforto. Só é possível desenvolver um movimento disruptivo quando se incentiva o comportamento de líder para todos seus componentes. Provoque a disrupção em sua cultura. Quando entendemos o que ela é de fato, passamos a semear e difundir a cultura da disrupção. Para executá-la, também é muito produtivo incluir a disrupção em nossa cultura. Ter em nossa cultura a permanente transformação irá nos levar do fator limitante para sermos um motor de crescimento em todos os ambientes os quais frequentamos, tanto profissional quanto pessoalmente. As empresas que fogem de estratégias inovadoras normalmente acreditam que é impossível mudar a própria cultura. Grande balela! Tanto a implementação da cultura da disrupção, quanto colocar a disrupção permanente em nossa cultura, são tarefas que podem acontecer desde já, como um processo lento, mas necessário. Com estratégia inspirada nos futuros clientes, liderança para criar um verdadeiro movimento de disruptores e mudando nossa cultura em prol da disrupção, é possível mudar, se transformar e fazer história. Notas finais. Quando Chalene Lee se propõe a fazer uma disrupção em nossa mente, neste mindset da disrupção, porque algumas organizações se transformam e outras falham, é possível que o leitor médio tenha imaginado que iria se deparar com mais uma fórmula mágica para explicar o sucesso e o fracasso das grandes empresas. Na verdade, a autora traz lições simples de como podemos trabalhar as verdadeiras transformações em sua empresa dentro de determinado mercado. Não basta simplesmente fazer um plano e buscar resultados simples. Também são necessárias mudanças culturais dentro de um ambiente, criação de uma nova cultura no meio profissional. Pensar em disrupção não se trata apenas de mudar tudo radicalmente, sem pensar nas suas consequências e nas melhores formas de fazê-lo de maneira duradoura. Chalene Lee prova, por meio das pesquisas que embasaram este livro, que a estratégia é fundamental para as verdadeiras transformações. Liderando ao estilo Starbucks. Em Liderando ao estilo Starbucks, Joseph Michele analisa os fatores que levaram uma simples cafeteria a se tornar uma das marcas mais admiradas do mundo, mostrando como suas táticas podem ser implementadas e adaptadas aos negócios dos mais diferentes tipos. E aí, se interessou? Então venha conosco e descubra em apenas 12 minutos como os princípios de liderança podem transformar o seu negócio e ajudar a convertê-lo em um verdadeiro ícone no seu ramo de atuação. Boa leitura! Prove e aprimore. O primeiro princípio explorado por Michele é prove e aprimore. Provar refere-se à paixão que os líderes empresariais devem ter pelo produto e à importância de comunicar e demonstrar esse entusiasmo. Aprimore significa garantir que os colaboradores transmitam a mesma paixão aos clientes. A paixão dos funcionários, combinada a uma execução competente, explica o autor, leva ao tipo de experiência edificante que é capaz de envolver os clientes e os converter em fãs leais da empresa. Um bom exemplo disso pode ser encontrado no site ideas.starbucks.com, que permite aos clientes sugerirem ou votarem em novas ideias.
uma forma de a empresa manter seus clientes permanentemente engajados. Ame para ser amado. O segundo princípio é o ame para ser amado. A Starbucks, escreve Michele, não tem medo de usar uma terminologia que outras empresas não usariam. Apesar do atual desprezo, mais ou menos generalizado, por todas as instituições, sejam elas públicas ou privadas, a Starbucks consegue ser uma das marcas mais amadas do mundo. Uma das principais razões, segundo o autor, é sua inabalável integridade. Nos dias sombrios de 2008, por exemplo, Howard Schultz, diretor executivo e presidente da Starbucks, foi pressionado a cortar os benefícios dos funcionários. Independentemente do que se sucedesse, Schultz declarou que qualquer pessoa empregada pela sua empresa manteria seus benefícios de saúde e suas ações. A integridade, no entanto, não se manifesta apenas nos níveis superiores de liderança. Os funcionários da Starbucks aprendem que a forma como tratam os clientes, inclusive ao responder eventuais queixas e reclamações, reflete a integridade da empresa. Busque um denominador comum. A Starbucks, como não podia deixar de ser, também cometeu alguns erros em sua busca para implementar o terceiro princípio, o busque um denominador comum. Embora esses erros sejam compreensíveis, dado o delicado equilíbrio que uma empresa global como a Starbucks precisa alcançar entre o que pode ser aceito em todo o planeta e o que precisa ser adaptado às culturas locais. De acordo com Michele, o perfeito equilíbrio entre o universal e o local é mais uma arte do que uma ciência. Sem embargo, esse equilíbrio é um objetivo constante para a empresa. Mobilize a conexão. O quarto princípio, o mobilize a conexão, é sobre alavancar a tecnologia para criar uma experiência melhor para os clientes. Esse princípio também explora a estratégia multicanal da Starbucks, que possibilitou que seus produtos ultrapassassem os limites das lojas físicas. Hoje em dia, sustenta o autor, os clientes podem encontrar os produtos da Starbucks em suas casas, escritórios, em outros negócios e praticamente em qualquer lugar. Cuide com carinho e desafie o seu legado. O quinto e último princípio, o cuide com carinho e desafie o seu legado, é um chamado para honrar o passado, mas sem se deixar ser aprisionado por ele. A grande força da Polaroid na tecnologia cinematográfica, que a levou ao monopólio do mercado de fotografias instantâneas, também a levou ao fracasso em um mundo cada vez mais digital. É por isso que a Starbucks está sempre em busca de novas ideias, incluindo mudanças potencialmente arriscadas, que sejam verdadeiramente relevantes para o seu público. Notas finais. Liderar ao estilo Starbucks significa que é possível atingir o sucesso nos mais acirrados ambientes competitivos, desde que a empresa seja construída em torno de princípios que a façam ser inovadora, centrada no cliente e, sobretudo, socialmente consciente. Dedique-se de coração. Todo mundo que já visitou os Estados Unidos fica impressionado. O Starbucks está presente em todos os lugares. E você conhece a história dessa cafeteria de sucesso? Nesse livro, seu CEO, Howard Schultz, conta um pouco sobre que passos tomou para fazer do Starbucks a cafeteria mais conhecida do mundo. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o crescimento dessa organização e sobre seus valores, não perca esse microbook do 12 minutos. O diferencial do Starbucks. Ainda no começo da empresa, o Starbucks cresceu de uma única loja para 5 em Seattle, servindo confortavelmente um nicho em crescimento no mercado, apesar dos problemas econômicos da época. A paixão dos fundadores e o compartilhamento do conhecimento sobre café com os clientes fizeram com que o Starbucks se tornasse popular entre os consumidores de café em Seattle. Ao educar seus clientes sobre os diferentes tipos de cafés, o Starbucks se diferenciou das outras empresas convencionais. Seus cafés, ao serem torrados individualmente na frente do cliente como um ritual, acabaram se tornando o melhor café disponível nos Estados Unidos. Howard Schultz teve uma origem humilde, projetando casas até que construiu uma carreira de sucesso como gerente-geral da empresa sueca Hammerplast, uma organização que vendia componentes de cozinha nos Estados Unidos. Eventualmente, depois de um ano observando, Schultz se juntou à Starbucks, com um pequeno capital para lidar com marketing, com o objetivo de tornar o Starbucks uma empresa nacional nos Estados Unidos. Uma visão, uma ideia
e uma oportunidade. Beber café deve fazer parte da vida social de uma comunidade, e foi baseado nesse preceito que o Starbucks alcançou sua fama notória. A cafeteria é uma extensão da casa das pessoas, e devem ser lugares onde você pode se sentar, beber um café e interagir com pessoas, estranhos e amigos. Depois que voltou de uma viagem para a Itália, Schultz apresentou suas ideias aos fundadores do Starbucks. Sua visão de expandir o negócio como uma cafeteria que servia café fresco e especialmente café com leite não foi bem aceita. O Starbucks, para os donos, estava no negócio de vender grãos de café torrados e não no ramo de restaurantes. Por meses, Schultz persistiu em apresentar a mesma ideia inúmeras vezes e era rejeitado todas as vezes. Os conflitos de ideias ou de personalidades são as forças por trás das mudanças nas culturas corporativas. No final das contas, Schultz decidiu montar sua própria empresa, com a ideia de vender cafés expressos em toda Seattle. Baldwin, junto com o resto dos diretores do Starbucks, apoiava a saída de Schultz da empresa e até mesmo permitiu que ele ficasse por mais alguns meses enquanto se organizava. Baldwin até mesmo o ajudou com a capitalização, fornecendo a ele $150 mil como investimento seed. Um novo começo. Schultz abriu sua própria empresa de cafés chamada Il Giornale, enquanto trazia uma nova experiência com os cafés inspirada na Itália. Vender café expresso e organizar cafeterias nos Estados Unidos era um fenômeno novo que Schultz pensou que seria um empreendimento de sucesso. Ele levou 4 anos para tornar o negócio viável e apoiado por investidores. Todos os seus investidores investiam nele e não em suas ideias. Sua paixão pelo café e sua vontade de fazer sucesso o impulsionaram. Desde convidar investidores para arrecadar seu capital-alvo de $1,25 milhões, até escolher as pessoas que iriam comandar o negócio, Schultz mostrou como poderia superar todos os desafios. Não havia segredo nenhum. A chave era a crença central em saber que o negócio era sólido e seria um sucesso. E é aí que sua paixão entra como componente. A crença e o amor pelo negócio de cafés eram tão importantes quanto tornar o negócio um sucesso. Quando a primeira loja finalmente abriu, Schultz sabia que demoraria algum tempo até que pudesse recuperar seus investimentos. Mas os investidores não estavam confiantes no negócio, eles estavam confiantes em Schultz. A honestidade e a integridade são importantes quando você está lidando com o dinheiro de outras pessoas, porque sua reputação está em jogo. David Olson, um dos donos do Café Allegro, se juntou a Schultz para expandir as operações do Il Giornale. A contribuição e paixão de David pelo negócio de cafés fez com que o Starbucks se tornasse o que é hoje, um negócio bilionário. Schultz passou os valores da sua empresa para seus funcionários e até mesmo para seus sócios. Possivelmente um ponto importante na vida de Schultz tenha sido sua habilidade de prever o futuro e sua crença no destino. Isso ficou muito evidente quando ele aproveitou a oportunidade de comprar o Starbucks Coffee, quando estava à venda. Como um elemento importante no empreendedorismo, procurar oportunidades e ter paixão podem produzir resultados incríveis. Com determinação, Schultz foi capaz de comprar a empresa que tanto amava, reinventando a experiência e mudando a direção. Mudar o negócio se mostrou muito difícil. 20 meses depois que deixou o Starbucks, a moral dos funcionários estava muito baixa. Quando Schultz contou a seus colaboradores sobre seus planos para transformar a empresa, encontrou muito ceticismo. Seu primeiro pedido do dia foi estabelecer a confiança entre os gestores e os funcionários. O princípio de dar o devido reconhecimento aos funcionários da organização valeu a pena, pois os colaboradores se sentiram motivados e impulsionados por uma empresa que demonstrava que se importava com eles. No Starbucks, uma pessoa não é só um funcionário com habilidades, mas um artista que é apaixonado por cafés. As dificuldades advindas ao organizar uma empresa para mudar sua direção, de vender grãos de café para servir cafés frescos, eram muitas. Schultz precisou trazer um time de gestores e adaptar o Starbucks para a nova experiência com o café. Abrir lojas em todos os Estados Unidos pelos próximos 5 anos se tornou um desafio que foi superado graças ao reprojeto do Starbucks.
Quando alguma coisa nova surge e se aproveita da imaginação dos clientes, o sucesso é garantido. Colaboradores e clientes são parte da família. O princípio mais importante que Schultz gosta de transmitir é que as pessoas continuam sendo o recurso principal da organização. Tratar colaboradores como família vai torná-los leais e encorajá-los a darem seu melhor. Sem as pessoas que compartilham a mesma paixão e crenças, uma organização fracassa. E sem clientes que acreditam não só nos produtos, mas também no que a empresa defende, uma organização fracassa. Schultz acredita que uma empresa precisa escutar e se importar com as pessoas, e não só cumprir o que é obrigatório. Quando uma empresa se importa, isso é transmitido de alguma maneira para os clientes, que ficam felizes em voltar e continuar fazendo negócios. A responsabilidade corporativa social fez o Starbucks se tornar uma empresa com coração e paixão pelo café. E essa responsabilidade social está incorporada na declaração de missão do Starbucks. Aprendendo com as derrotas e recomeçando. O Starbucks teve uma série de derrotas de 1987 a 1989, com apenas 20 lojas funcionando na época. Schultz apresentou um plano de crescimento para seu conselho de diretores, construir uma instalação de alto nível para torrar os grãos de café e um sistema de informação computadorizado muito sofisticado para registrar as vendas de centenas de lojas. Seu conselho o apoiou com paciência. O resto entrou para a história. A partir de 1987 e 1989, Schultz desenvolveu uma base sólida ao contratar gestores importantes e investindo nas instalações que o Starbucks precisava. Quando o Starbucks abriu seu IPO em 1992, suas receitas atingiram 80% ao ano e o número de lojas dobrava anualmente. Quando as empresas falham, de acordo com Schultz, é quase certo que isso acontece porque não investem em pessoas, sistemas e processos que são importantes. Segundo Schultz, negócios recorrentes na mesma indústria que falharam cometeram erros como não arrecadar dinheiro suficiente para financiar o crescimento, formaram franquias muito cedo, perderam o controle da qualidade, não investiram em sistemas e processos, escolheram os imóveis em locais errados, não tiveram disciplina para abandonar um local que não era economicamente viável. Schultz também se apoiou em mentores, que passaram pela mesma coisa antes, empreendedores experientes e empresários que o ajudaram e guiaram seus passos. Investindo em pessoas melhores que você. Schultz contratou pessoas que não eram só mais inteligentes que ele, mas que também tinham experiência para ajudá-lo no começo do Il Giornale e durante os anos de expansão do Starbucks. Ele demitiu pessoas que não estavam à altura do desafio, durante os anos de crescimento da empresa. Ele aprendeu a aceitar a sinceridade como uma crítica valiosa sobre a filosofia de como Starbucks opera. Howard Behar, que se juntou ao Starbucks em 1989, tinha a opinião de que a empresa era orientada ao produto, quando deveria ser orientada às pessoas. Ele disse que não estamos enchendo barrigas, estamos enchendo almas. A partir disso, o Starbucks passou a ser altamente orientado ao cliente, adotando um programa instantâneo que envolvia visitas surpresa em cada loja, para monitorar o serviço de atendimento ao cliente. Behar treinou os funcionários do Starbucks a tomarem medidas heróicas e cumprirem as demandas dos clientes. Behar também ensinou os funcionários do Starbucks a falar o que pensavam em reuniões abertas a cada trimestre. Eventualmente, Behar, depois de alguns anos liderando a operação de varejo e expansão do Starbucks, fez o que poucos executivos fazem. Ele contratou e treinou seu próprio sucessor, Deidre Wager, do Taco Bell, que se mostrou um gerente muito habilidoso. Ele conhecia os sistemas de informação que o Starbucks precisava para sistematizar suas operações de varejo. Sem romance e visão, o negócio não tem alma para motivar as pessoas a alcançarem grandes coisas. Muitos negócios falham porque seus líderes não sabem executar. Uma base sólida de processos e sistemas e disciplina e eficiência são necessárias, antes que as ideias criativas sejam implementadas e a visão empreendedora realizada. O valor do Starbucks para o mercado. Com a decisão do Starbucks de ir a público, a empresa teve um começo muito bom na Nasdaq, em 26 de junho de 1992,
quando abriu a 21 por ação, enquanto seu alvo era de 14 a 16 por ação. O IPO arrecadou 29 milhões para a empresa, 5 milhões a mais que o esperado. No final do dia, a capitalização de mercado do Starbucks situou-se em 273 milhões. Isso 5 anos depois que Schultz comprou o negócio por 4 milhões. O preço das ações nunca caiu abaixo do preço de abertura, e 3 meses depois atingiu o valor de 33 por ação, fazendo com que o Starbucks valesse 420 milhões. Os vendedores de curto prazo, que acreditavam que o Starbucks estava supervalorizado, se mostraram errados com o tempo. Continue se reinventando. Quando o café passou a ser vendido em todo o país, a competição também começou a aumentar. As cafeterias estavam se adaptando ao modelo do Starbucks. O Starbucks nunca se sentiu ameaçado por cafeterias pequenas de bairro, mas as empresas de café estavam vendo o sucesso do Starbucks e pensando em grandes planos de expansão. Schultz e seu time da Starbucks embarcaram em um plano de expansão agressivo para a costa leste, acelerando a execução planejada para abrir mais lojas e parar a concorrência. Em junho de 1994, o Coffee Connection, em Boston, com cerca de 25 lojas, concordou em trocar ações que valiam cerca de 23 milhões com o Starbucks. E no final do ano, o Starbucks entrou no Texas também. Em junho de 1994, Schultz decidiu se reinventar, ao permitir que Orrin Smith lidasse com a maioria das suas responsabilidades, assumindo os títulos de CEO e de COO da empresa. Schultz tinha agora tempo para se concentrar em uma joint venture com a Pepsi, no projeto da loja do futuro e em desenvolvimento de novos produtos. A cada ano a competição aumenta, os gestores mudam e as necessidades e gostos dos clientes mudam também. Se as coisas estiverem indo bem, mudar a fórmula é uma necessidade, já que nada pode ficar igual para sempre no mundo dos negócios. Manter o status quo pode levar ao fracasso. De 1984 em diante, o Starbucks estava no negócio de venda de cafés e de experiências com cafés. A segunda mudança em seus paradigmas surgiu quando eles inventaram novas maneiras de aproveitar o sabor do café em bebidas engarrafadas, sorvetes e outros produtos inovadores. Em 1993, Dom Valência, um imunologista que criou o extrato do café Sumutra, se juntou ao Starbucks como chefe de pesquisa e desenvolvimento, o que abriu um novo mundo para o Starbucks. Isso fez com que fossem capazes de capturar novos produtos, incluindo cervejas com sabor de café, sorvetes de café e bebidas de café prontas e engarrafadas. O Starbucks entrou em uma joint venture com a Pepsi para anunciar o Mazagran, uma bebida gelada de café que seria distribuída pela Pepsi. Foi um fracasso, mas Schultz não impediu que isso acontecesse. Ao invés disso, decidiu colocar em latinhas seu frappuccino. A Pepsi ficou impressionada com os pedidos. Foi um grande sucesso. O Starbucks entrou no negócio de sorvetes em 1996. Se juntou à empresa Dreyer. Novamente foi um sucesso, batendo a Häagen-Dazs como marca de sorvete de café premium número 1 nos Estados Unidos. Sabendo aproveitar crises para melhorar o negócio. No dia em que uma geada atingiu o Brasil, Schultz sabia que tinha uma grande crise para resolver. O time de gestão dele lidou com o problema com tranquilidade e protegeu seu fornecimento de café apesar dos altos preços. Ele passou os custos para os clientes apenas para cobrir os custos do Starbucks. Para se recuperar do custo crescente do café, Orrin sugeriu que se tornassem mais eficientes ao se aproveitarem das economias de escala, utilizando um plano de melhoria de lucro. Isso incluía a renegociação de contratos com suas operações de cadeia de suprimentos, como a renegociação dos preços dos copos de papel. Esse plano levou 10 anos, mas o Starbucks conseguiu. Quando os preços do café subiram novamente em 1997, o Starbucks estava pronto para resolver o problema. Schultz afirmava que o Starbucks podia ter comprado cafés mais baratos de menor qualidade, mas ele não queria comprometer a qualidade em troca de lucro. Marcas fortes criam conexões com as pessoas. Schultz acreditava que marcas fortes criam conexões pessoais poderosas. Ele começou essas conexões com seus funcionários e não com seus clientes. A maioria das marcas nacionais nos Estados Unidos é centrada no marketing. O Starbucks é centrado em seus produtos, pessoas e valores.
Schultz dizia que o Starbucks começou educando clientes sobre sua paixão pelo café. O Starbucks construiu uma fidelidade à marca em cada cliente, através de suas campanhas em lojas. E o sucesso da empresa mostra que programas de publicidade milionários não são requisitos para a construção de uma marca nacional. A marca do Starbucks representa mais que os cafés. Envolve uma experiência na loja, em todos os sentidos, passando para o cliente a paixão pelos cafés. A responsabilidade social da empresa. O Starbucks apoia causas valiosas nas comunidades em que opera e nos países dos quais compra os cafés. Schultz fez uma parceria com a organização CARE para ajudar esses países. Até 1993, o Starbucks era o maior patrocinador corporativo da organização nos Estados Unidos. Mas isso não impediu que manifestantes e ativistas reclamassem sobre os preços baixos pagos pelo Starbucks para seus fornecedores de cafés. Por isso, em setembro de 1995, o Starbucks desenvolveu um código de conduta chamado O Compromisso do Starbucks de Fazer Nossa Parte, que delimitava as crenças e aspirações do Starbucks, assim como alguns compromissos específicos de curto prazo para ajudar a melhorar a qualidade de vida nos países que vendiam cafés. Investindo no design e na experiência do cliente. Schultz nos conta que o Starbucks mantém o design de cada loja com um padrão alto, exigido também para o café. Eles possuem diversos formatos de design diferentes, planejados para inúmeras localizações, como as lojas do tipo A, com 130 metros quadrados, e do tipo B para lojas menores. O bar foi projetado para lojas dentro de supermercados ou prédios com escritórios. E também existem projetos para espaços com apenas 1 metro quadrado. Liderando com o coração. Schultz se propõe a liderar com o coração, paixão, compromisso e entusiasmo de um grupo de pessoas dedicados. Para ele, não se trata mais de ganhar dinheiro, mas de perseguir os sonhos que outras pessoas não acreditavam ser possível e descobrir uma maneira de dar algo em troca para seus funcionários, clientes e para as comunidades em que o Starbucks opera. A vitória significa muito mais quando não vem apenas dos esforços de uma pessoa, mas de realizações conjuntas de muitas. Segundo Schultz, o sucesso é muito mais doce quando é compartilhado. Notas finais. Se você não quer começar um negócio com um produto novo que criou, vai precisar reinventar alguma commodity velha. Se você ama essa commodity e está disposto a seguir em frente, terá muito mais chance de atrair seus clientes. Eles vão comprar seu produto porque vão comprar seu compromisso. Investidores também vão. Eles vão investir em sua paixão, no fato de que o sucesso do seu negócio é pessoalmente importante para você. E, essencialmente, eles vão investir em você. Paixão e compromisso não são coisas que você aprende em uma faculdade de administração. Dica do 12 minutos. Se você gostou desse microbook, que tal ler A Loja de Tudo, sobre a criação da gigante Amazon? Achamos que você vai gostar. Confira!